Uma das coisas mais importantes para você ter sucesso no mercado no longo prazo é a preparação. Você precisa se preparar antes de entrar no mercado, antes de apertar o botão de comprar e de vender. Infelizmente, muita gente não entende isso e acaba perdendo de forma consistente no mercado financeiro. Nesse vídeo, eu vou fazer uma análise das principais notícias para a semana de 24 a 28 de fevereiro. Vou fazer alguns comentários das notícias mais importantes e como que isso pode impactar nas suas operações. E você precisa entender que essa preparação é importante para você. De um ponto, tá? De um certo ponto de vista, nós podemos pensar na preparação de uma análise macroeconômica para tentar entender quais são as notícias importantes, qual a expectativa do mercado para a semana que vai começar. E do outro lado, nós podemos pensar em uma análise técnica, uma preparação para a semana. Eu sempre recomendo que se faça essas duas preparações do ponto de vista técnico e do ponto de vista macroeconômico no final de semana, que é quando você não tem a pressão de tomar decisões, enfim, na pressa do mercado. Isso faz com que o teu processo de análise fique mais objetivo, sem o aspecto emocional que está ali te pressionando para comprar ou para vender ou sair de uma operação e assim por diante. Portanto, essa preparação é importantíssima para você que quer ser trader no mercado no longo prazo. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero convidar você para se inscrever nesse canal, porque eu te trago um vídeo por dia aqui nesse canal para falar de mercado financeiro, falar de trading, falar de investimento, falar, enfim, de forex e tudo mais, que pode te ajudar a dar o próximo passo em direção à consistência. Tá? Então aqui eu trago conteúdo de verdade, tá? Eu trago conteúdo relevante que pode te ajudar. Basta você dar uma olhada, já são quase 1000 vídeos aqui nesse canal. E durante esse ano de 2025 eu estou fazendo um vídeo por dia, então isso é muito importante para você. Beleza? Deixa o seu like nesse vídeo e vamos para a tela que eu quero te mostrar isso agora mesmo. Bom, estamos aqui para a semana de 23, tá? Hoje é domingo, 23 de fevereiro, e até o dia 28 de fevereiro. Vou comentar algumas as notícias importantes e fazendo algumas pontuações no meio, tá? Na segunda-feira, 24 de fevereiro, o que nós temos? Temos inflação em alguns lugares, sendo a mais importante a inflação da zona do euro. Como nós temos a inflação da zona do euro, isso quer dizer que nós teremos provavelmente alta volatilidade no euro amanhã, às 7 horas da manhã. Por que isso é importante? Basicamente, a inflação é o que determina, ou o principal elemento, a principal influência para a determinação da taxa de juros, da política monetária. Se a inflação vem mais alta do que o esperado, tá? Isso pode ser visto como um cenário inflacionário, pode obrigar o Banco Central a aumentar a taxa de juros. Importante, não vou operar euro, tá? Até por volta das 8, 9 horas da manhã, mais ou menos aí, e provavelmente ao longo do dia não opero euro amanhã. Mas vamos dar uma olhada aqui, é importante a gente entender como é que está a tendência. A gente pode analisar a tendência da inflação também, do mesmo jeito que você analisa qualquer gráfico no mercado financeiro, você pode analisar um indicador. Isso aqui, cada um desses itens é um indicador econômico. Então, você precisa pensar que ele funciona do mesmo jeito que um indicador aí que você tem na sua plataforma, mas aqui ele mostra um dado econômico importante para a gente. Então, a coisa mais importante é lembrar que a inflação é o elemento principal que influencia na tomada de decisão do Banco Central e que influencia na política monetária adotada pelos países ou pelo bloco. No caso aqui, a gente está falando do bloco União Europeia, tá? A inflação da zona do euro, isso é muito importante. Temos dois tipos de inflação que a gente pode observar, tá? Podemos ver 3 aqui, mas basicamente a diferença é que um está no valor mensal e outro está no valor anualizado. Então nós temos o núcleo da inflação e nós temos a inflação geral, tá? Então o primeiro, deixa eu sinalizar para você, o primeiro mostra o núcleo da inflação e o segundo mostra a inflação geral. Qual que é a diferença entre esses dois? O núcleo, ele tira alguns elementos que são mais suscetíveis de sofrer influência de causas sazonais, por exemplo, tá? E esse aqui, o segundo, que não é o núcleo, é o geral, ele mostra a inflação ampla para todos os itens de uma cesta. Esse do meio, o que ele está mostrando para a gente é a inflação geral, porém no valor mensal, tá? Então a inflação, a expectativa é que tenha acontecido uma deflação de menos 0,3% no mês de janeiro. A gente sempre olha para o mês anterior, tá? Então, em relação ao mês de janeiro. Segunda-feira, então, notícia importante e relevante para a zona do euro.
que mais? Nós temos, na terça-feira, nós temos o PIB da Alemanha. Nós temos, podemos ver aqui, 25 de fevereiro, temos o PIB da Alemanha. É importante às 4 horas da manhã. Para quem opera o pares com euro, ou DAX principalmente, fica atento aí, tá? Às 9 horas temos IPCA. O que é IPCA? Índice de Preço ao Consumidor Amplo. E é a principal medida de inflação do Brasil. Então nós vamos ter, eu acompanho aqui, não opera o mercado nacional, tá? Mas a gente pode observar que temos a inflação do Brasil, a leitura anterior estava em 4,5%, valor anualizado. Como é que funciona? Deixa eu só te explicar como é que funciona essa questão da leitura de dados anualizados. Aqui, por exemplo, no caso do IPCA anual, ele está medindo desde o mês de março até o mês de fevereiro, tá? Aqui, na verdade, deixa eu ver. Fevereiro em relação ao mês anterior. Então, é uma média, tá? É os últimos 12 meses. Se for, por exemplo, de julho, então ele pega julho de um ano, ele vai até junho do outro ano. Se for de setembro, então ele pega de setembro de um ano, ele vai até agosto de outro ano, tá? E assim ele tem os 12 meses, ok? Então, basicamente, é uma média que ele vai se deslocando. Imagina só, então, vamos desenhar aqui uma coisa para você ver. Aqui, imagina, vamos pensar setembro, tá? Imagina que o primeiro aqui seja setembro, ok? Setembro. Então, de setembro até agosto do ano seguinte. Pega os 12 meses, tá bom? Muito bem. Mudou o mês, agora entrou em setembro. Então aqui ele vai pegar desde outubro, ele desloca, né? Ele pega desde outubro até setembro do outro ano. Aí mudou o mês de novo. Aí ele pega desde novembro até outubro do outro ano. E assim a gente sempre tem um espaço de 12 meses. Depois de novembro até outubro. Depois de dezembro até novembro. E assim por diante. Tá? É por isso que a gente vê aqui, você consegue observar, a inflação anual com relação ao mês de fevereiro. E aqui a gente pode observar também o valor mensal. Então, anual está pegando 12 meses, mensal é só um mês. Beleza? Inflação do Brasil. E aí temos confiança do consumidor, que é bastante importante. Fique atento com isso, que pode movimentar o mercado às 12 horas, no horário de Brasília, que vai trazer para a gente confiança do consumidor para o dólar americano. Então, essas são as notícias mais importantes para terça-feira, 25. A confiança do consumidor basicamente relata o grau de otimismo, ou de confiança, podemos dizer, do consumidor no futuro econômico ao longo do próximo período. Tá? Se a confiança está alta, o que acontece quando você está mais confiante no futuro? Você está mais otimista, você gasta mais, você planeja mais, você faz uma viagem e etc. Quando você não está tão confiante, você fica mais pessimista e você pretende reter, guardar o dinheiro, tá? Em vez de gastar. Então, isso aqui tem um impacto importante sobre a composição do PIB e sobre a composição da inflação. Quarta-feira, 26 de fevereiro, vendas de casas novas. É importante, temos aqui estoque de petróleo primeiro, né? E depois vendas de casas novas para o dólar americano. São notícias importantes. Eu, particularmente, não presto tanta atenção. A venda de casas novas basicamente ajuda a entender como é que está o setor imobiliário nos Estados Unidos e se as pessoas estão otimistas ou se as pessoas estão comprando casas novas. Basicamente, a gente consegue entender que a economia está aquecida porque o setor imobiliário, seja a construção civil ou o próprio setor de compra e venda de imóveis mesmo, ele é importantíssimo para qualquer economia. E depois temos índice de evolução de emprego do CAGED aqui do Brasil, basicamente o relatório de emprego do Brasil, tá bom? Quinta-feira, 27 de fevereiro. PIB da Suíça, às 5 horas da manhã, PIB da Espanha, nada disso é tão importante assim, não considero tão relevante, né? Temos a variação do emprego, no desemprego na Alemanha, taxa de desemprego na Alemanha. Como aqui a gente fala de bloco, quando se trata de países da Europa, qualquer país individual geralmente acaba não tendo um impacto tão grande, porque ele é uma fração, ele é um pedaço de uma economia. Então, vai sair a inflação da Alemanha. Então, você está medindo aqui um pedaço, né, do euro. Não é algo que impacta tão diretamente o euro. No caso da Alemanha, impacta um pouco mais, tá? Depois temos IGPM do Brasil, transações correntes, investimento estrangeiro direto e taxa de desemprego do Brasil, ok? Para quem opera no mercado nacional. Atas da reunião de política monetária do Banco Central Europeu. Isso aqui é importante para entender se o mercado está mais dovish ou hawkish, ou se está em uma política expansionista ou contracionista. A gente pode falar mais disso em um próximo vídeo. Depois, PIB dos Estados Unidos, que é importante, mas eu não considero impeditiva. Para mim, eu tenho 2 grupos de notícia, tá? Deixa eu te explicar isso rapidinho.
Eu tenho notícias que são impeditivas, notícias impeditivas. Imagina que isso aqui é a letra I, tá bom? E eu tenho outro grupo que é as notícias não impeditivas. As notícias impeditivas, basicamente, são notícias que eu não posso operar. E as notícias não impeditivas é que eu posso operar normalmente. Quais são elas? Notícias impeditivas é inflação, taxa de juros e non-farm payroll. Basicamente é isso. Todas as outras eu presto atenção para eu ter uma ideia macroeconômica, mas não são impeditivas. Então, PIB dos Estados Unidos e pedidos iniciais por seguro-desemprego. E na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, nós temos PIB da França, taxa de desemprego na Alemanha, dívida bruta do Brasil com relação ao PIB. Isso aqui é um indicador importante para o Brasil às 8h30. Depois, inflação da Alemanha, importante, bastante importante. E aí, inflação para os Estados Unidos. Núcleo do índice de preços PCE para os Estados Unidos. Basicamente, aqui, às 10h30 na sexta-feira, o mercado pode movimentar bastante devido a essa notícia. Depois, PIB do Canadá. E assim termina a semana. Na semana seguinte, temos aqui também da China, deixa eu ver, PMI industrial da China na sexta-feira, tá? Diante dessas notícias que eu acabei de apresentar para você, eu vou operar normalmente na semana seguinte. É final do mês de fevereiro, tá? Então, boa parte dos traders, até institucionais, eventualmente já bateram suas metas e etc. Então, tende a diminuir um pouco a volatilidade. A minha estratégia específica, ela precisa de um mercado um pouco mais movimentado. O mercado muito parado acaba não me dando sinal. Então, não tenho muita expectativa com relação a ter muitas operações. Uma coisa importante para salientar para você, eu não sou o cara que opera muito, tá? Eu opero, eu abro aí, sei lá, 10 operações, 8, 10 operações por semana, eventualmente menos, depende da situação do mercado. 1, 2 operações por dia, 2, 3, por aí, tá? O que isso quer dizer? A minha estratégia, ela é muito pontual, é muito bem definida. Eu sei exatamente o que eu quero encontrar e ver no mercado antes de apertar o botão de compra ou de venda. Eu tenho as regras claras e bem estabelecidas. Isso faz com que eu não vou me empolgar com qualquer movimento. O meu sistema, o meu método operacional, ele é um método que a gente pode chamar de método mecânico, tá? Eu tenho um conjunto de regras, então eu vou apertar o botão para comprar e para vender. Ponto final, e é isso. O que isso significa na prática? Significa que eu não vou ficar procurando chifre na cabeça de cavalo, como diz, né, o ditado. Então, se eu olho para o gráfico e eu não vejo nada, eu simplesmente vou deixar passar. E essa é uma lição importantíssima para você que quer gerar resultado de forma consistente no mercado financeiro. Tá? Começar a mudar o jogo. Você precisa desapegar dessa ideia, da ilusão de querer operar todo dia e operar muitas vezes todo dia e operar com lotes grandes todos os dias, porque isso não vai dar certo. Então, desapegar disso é importante. Tá? Eu em média, 7, 8, 10 operações na semana. Semana boa aí vai ser umas 10 operações na semana, entre segunda, terça, quarta e quinta. Eu não opero na sexta. E isso traz o quê? Isso traz bastante clareza e saber exatamente o que eu estou fazendo. E é exatamente isso que eu quero recomendar para você. Então, veja bem, no final de semana, prepara a sua semana seguinte, através de 2 perspectivas. Através da análise macroeconômica, entendendo o que vai acontecer do ponto de vista macro, e também uma análise técnica, tá? Marcando suporte, resistência, tendência, fazendo um mapeamento do mercado. Isso vai te ajudar muito. Um forte abraço. Semana que vem não, amanhã, não é semana que vem. Amanhã teremos vídeo novo para falar do mercado financeiro. Deixa o seu like, se inscreve aí no canal. E te vejo amanhã novamente. Um forte abraço, fica com Deus e até mais.